Pessoal, vou falar com toda sinceridade. Muito difícil fazer essa resenha de Dahmer, a série que está na Netflix, sobre o serial killer Jeffrey Dahmer, que entre 1978 e 1991 matou 17 rapazes e fez com eles, ainda vivos e depois de mortos, coisas que eu não tenho a menor vontade de descrever. Eu lembro muito bem quando a polícia descobriu quem ele era e o que ele estava fazendo. Tinha feito sem ser incomodado durante todos esses anos e o choque que foi descobrir que aquilo era possível. A existência de uma pessoa como essa é um pesadelo e para mim assistir à minissérie também foi um pesadelo. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro aqui que a série tem pouquíssima coisa de explícita. Se tivesse, eu não teria continuado a assistir, porque essas 17 vítimas são pessoas reais que passaram por sofrimentos inenarráveis na mão do Jeffrey Dahmer e que deixaram famílias e amigos que não conseguem sair de debaixo da sombra dessa história. Inclusive porque documentários, minisséries, reportagens, esta daqui, fazem sempre com que o interesse por essa figura seja reavivado. A produção é do Ryan Murphy. Eu suspeito que isso aqui em algum momento fez parte do projeto dele, American Crime Story. Eu suspeito também que o pessoal que veicula American Crime Story talvez tenha achado que isso aqui era um pouco demais. Então, ela acabou sendo produzida para a Netflix. A primeira pergunta é possível fazer uma série sobre o Jeffrey Dahmer sem sensacionalizar a figura dele? Procurando, ao contrário, colocar o foco sobre as vítimas, mostrar quem elas foram, lembrar que elas eram pessoas? E mostrando também que, tão monstruoso quanto o próprio Dahmer, era o entorno dele, as condições que permitiram a ele continuar agindo durante tantos anos sem ser detectado, ou nas vezes em que ele foi detectado sem ser punido porque ele era branco. E porque das 17 vítimas dele, só duas, as duas primeiras, eram pessoas brancas. Todas as outras vítimas eram homens, negros ou latinos ou asiáticos e homossexuais. E a polícia de Milwaukee, no Wisconsin, aparentemente nunca teve o menor interesse em investigar desaparecimentos ou crimes cometidos contra pessoas não brancas? A resposta é que é possível fazer isso sim, mais ou menos. Eu acho que nos 3 primeiros episódios, principalmente da minissérie, esses 2 outros pontos importantíssimos estão muito em relevo. Tem um outro episódio também, o 6º, que fecha completamente a história em uma das vítimas, para mostrar quem era esse rapaz e tudo que se perdeu com a destruição dele. Eu acho que se esse foco não tivesse tão claro nos primeiros episódios, eu certamente teria desistido de Dahmer, porque eu acho que a última coisa que eu, pelo menos, preciso, não estou julgando os interesses de ninguém de maneira nenhuma, mas eu não preciso de mais um programa sobre o macabro, um programa que sensacionalize, que explore essa curiosidade mórbida, que sim, a gente tem, faz parte da natureza, mas não contribui em absolutamente nada para a gente. Aliás, pessoal, não me assustem, tá? Eu vi alguns comentários de pessoas dizendo: eu não vi nada demais, eu estou acostumada a ver Jogos Mortais e eu não achei que tinha nenhuma cena impressionante. Pessoal, na boa, mas na boa mesmo, isso aqui não é Jogos Mortais, isso aqui não é um torture porn, isso aqui não é um slasher movie, não é para ser visto dessa maneira. A imaginação da gente, ou a imaginação de qualquer diretor de slasher movie, seria incapaz de compreender a realidade do que estava acontecendo no apartamento do Jeffrey Dahmer. Felizmente, porque eu acho que uma pessoa mais ou menos sã enlouqueceria confrontada com esses detalhes. Aliás, a produção, a direção e a ambientação são tão competentes que, mesmo sem ver nada ou quase nada, eu sufocava nas cenas em que a ação transcorria dentro do apartamento dele, imaginando o cheiro que exalava daquele lugar, e do qual os vizinhos dele reclamaram repetidamente para a administração do prédio e para a polícia sem serem atendidos. Só moravam negros naquele prédio de apartamentos.
Eu, particularmente, ainda não me recuperei do segundo episódio em que a gente vê um acontecimento particularmente trágico. Um menino de 14 anos, filho de imigrantes do Laos, chamado Konerak Sintasinphone, foi capturado pelo Jeffrey Dahmer. O menino assim mesmo conseguiu escapar, foi encontrado por vizinhos na porta do prédio que chamaram a polícia porque ele era visivelmente uma criança, ele estava sangrando e visivelmente também ele estava drogado. E, no entanto, os dois policiais escoltaram o menino de volta para o apartamento do Jeffrey Dahmer, porque aquilo era uma coisa de gays, e um deles até fala, antes de ir para a próxima chamada, eu vou passar na delegacia para me desinfetar, e porque, obviamente, o menino era asiático. Se fosse um menino branco naquelas condições, eu não tenho a menor dúvida de que o procedimento desses policiais teria sido diferente. É uma coisa tão lacerante ver isso acontecendo e no final do episódio ouvir a chamada para emergência da vizinha que acionou a polícia, insistindo com eles que aquele menino era uma criança, que ele não era um adulto, que ele estava muito mal, que ele estava sangrando, que por favor revessem o que tinha sido feito, e o policial no outro lado da linha descartando completamente todas as preocupações dela e dizendo que estava tudo resolvido. Agora, aquela pergunta que eu fiz, se é possível jogar o foco sobre as vítimas, falar desse sistema todo que permitiu ao Jeffrey Dahmer atuar quase que impunemente durante tantos anos, sem sensacionalizar a figura dele, sem reavivar o interesse por alguém que, no meu ponto de vista, merece ser esquecido, ter um nome esquecido. Principalmente me dói que todos os 17 homens que ele matou sejam conhecidos hoje não pelos nomes deles, mas como vítimas dessa pessoa. Dahmer tem 10 episódios. Eu acho que se ela tivesse 6, se ela comprimisse um pouco mais os acontecimentos, esse intuito dela ficaria mais claro e seria melhor exposto. E por mais que seja magistral a interpretação do Evan Peters, eu acho que com 10 episódios a minissérie acaba dando holofote demais para essa figura. É pelo tanto de tempo que a gente passa com ele nesses 10 episódios, pelo tanto de reiteração que a gente vê de coisas que já haviam sido exemplificadas de maneira muito clara antes, que eu acho que perde-se a medida entre a sensacionalização, a romantização e o intuito verdadeiro da série. Sem dizer que, do ponto de vista dramatúrgico mesmo, de roteiro, eu acho que, a uma certa altura, ela começa a se alongar. Eu não entendo como o Evan Peters consegue, que equilíbrio ele encontra para interpretar um personagem como esse. Mas, além disso, tem uma outra coisa que a minissérie trouxe para mim, que essa, sim, eu achei extremamente interessante, que além desses dois fatores, quer dizer, um predador que vai caçar vítimas que ele sabe que não vão ser contadas pelas autoridades, né? Tem tudo aquilo que transformou o Jeffrey Dahmer numa espécie de tempestade perfeita. Desde a prescrição indiscriminada de drogas psiquiátricas para a mãe dele durante a gestação, o que mostra não só um sistema médico muito errado, mas também uma visão bastante sexista. A gente está aqui falando de 1960, em que mulheres nervosas têm que ser acalmadas, e mostra também o efeito deflagrador que um péssimo ambiente familiar pode ter sobre uma criança. Para uma criança pequena, aquilo devia ser tão insuportável que ela teria que se refugiar em alguma outra espécie de realidade. E tem um outro fator também que é impossível saber se impactou alguma coisa ou não, ou o quanto, que é o fato de que os únicos momentos na infância dele em que ele experimentava alguma segurança e o conforto do relacionamento dele com o pai, que era um relacionamento mais amoroso do que o que ele tinha com a mãe, era quando eles dissecavam juntos animais atropelados na estrada. Eu me pergunto, sem nenhuma qualificação para isso, mas se ele de alguma maneira não passou a associar essa invasão de um corpo
com amor, ou com segurança, ou com conforto. O fato, porém, é que para os homens e rapazes que ele matou e para as famílias e amigos desses homens, nada disso muda nada. Uma pessoa pode ser levada a um comportamento hediondo por alguns motivos, pelo menos, que estejam fora do controle dela. Duvido que todos os motivos estivessem fora do controle dele. Mas, enfim, alguns pelo menos. Não importa. Ele não poderia ter passado batido por todas as vezes em que ele teve um encontro com a polícia ou com alguma testemunha sem que nada acontecesse. E aqui vale falar da atuação também da Niecy Nash. A Niecy Nash era vizinha da frente, do prédio em frente do Jeffrey Dahmer. Aqui ela é, numa adaptação dramatúrgica que faz bastante sentido, ela é colocada no apartamento vizinho ao dele. Ela é a pessoa que sente pelo sistema de ventilação o odor tenebroso que vem de lá, que ouve os sons de coisas terríveis acontecendo, a sensação de impotência da tentativa desesperada de chamar atenção para algo horrível que estava acontecendo sem ser ouvida nunca. Em suma, eu não sei o que dizer aqui. Eu acho que a minissérie tem sucesso em parte do que ela se propõe. Eu acho que ela perde o controle do que ela se propõe em outra parte. E, obviamente, é algo que eu jamais poderia recomendar. É tão pesado, mas tão pesado, que aqui cada um tem que tomar a sua decisão pessoal de saber se vale a pena assistir ou não. E dessa vez eu vou dizer, inscreva-se no canal se você quiser, eu agradeço, clique no sininho, mas não vou dizer se você gostou desse vídeo, curta, porque eu me sinto muito mal usando essas duas coisas numa mesma frase, Jeffrey Dahmer e gostou. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.